na epístola, porque esta iniciação que o apóstolo Paulo faz a tudo que ele vai ensinar é o que nós chamamos de eulogia ou eulogia, e é um elogio, é um louvor a Deus. E é assim que ele começa essa porção no versículo de número 3, né? Então, aqui nós vamos ter vários ensinos a respeito da salvação imediatamente. Paulo não, não começa, como de costume, dando ações de graças. Isso vai acontecer posteriormente. Mas ele começa o primeiro capítulo irrompendo em louvor ao Senhor. E o versículo 3 e o versículo 4 nos ocuparam aqui por muitos minutos, porque são textos riquíssimos. Irmãos, o contrário? Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Se fôssemos fazer uma leitura correta em termos do texto grego aqui, no versículo 4 leríamos assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, no versículo 5, nós fôssemos fazer uma edição aqui, ficaria: e em amor nos predestinou, certo? Então, em amor pertence ao que Paulo vai dizer no versículo 5. Fica uma frase mais bem construída. Às vezes a pontuação na língua portuguesa nos atrapalha um pouco em entendermos o que o apóstolo estava falando. Mas vamos ficar com esses dois versículos por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos nesta hora a tua bênção sobre nós, sobre o estudo da tua palavra, seja comida para a nossa alma, bebida para a nossa alma, sejamos consolados, edificados por esta palavra, preparados, treinados espiritualmente, mentalmente, doutrinariamente, para não sermos enredados por qualquer vento de doutrina que venha nos assolar, venha nos assediar. É o que nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós observamos esta porção, esses versículos, nós devemos considerar algumas questões chaves importantes aqui. No versículo 3, principalmente, expressões mais difíceis e não tão claras para a nossa leitura imediata no texto em português. A primeira coisa é bendito. Bendito, aqui, podemos traduzir como bendito é Deus e Pai. Ou não podemos traduzir, não ficaria bem traduzir como bendito seja Deus e Pai. Comumente, na nossa língua, nós entendemos bendito como abençoado, e essa é uma aplicação possível, a depender do contexto. Mas nenhum ser humano pode dizer assim, abençoado seja Deus. Porque quem abençoa é Deus, a fonte de toda a bênção é Deus. Então ninguém pode abençoar Deus. É preciso nós observarmos como a palavra está posta. A palavra bendito aqui tem um sentido de louvor. Então a tradução seria louvado Deus e Pai. Essa é a tradução correta para o nosso entendimento, né? Louvado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entendendo já o que é bendito no versículo 3, nós precisamos também entender o que é bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A ideia de regiões celestiais aqui está muito conectada com o que nós vamos ler mais à frente. Veja o versículo de número 9 em diante. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito aqui podemos entender como propósito.
Também ficaria correta a tradução por decreto ou bom propósito. A palavra propósito, ela vem de um termo grego chamado telos. Significa finalidade. Então, quando você vestiu para vir para a igreja hoje, se você veio de casa, você estava se vestindo porque você tinha um propósito. Você tinha um telos. O beneplácito tem a ver com um bom propósito de Deus. Então, Deus tem uma finalidade. E esta palavra está dentro de uma porção, de um conjunto de versículos aqui, 14 versículos, né? Onde Paulo está falando sobre a salvação. Então, Paulo aqui está falando sobre o propósito de Deus na salvação. A finalidade de Deus na obra salvadora. No versículo 11 nós lemos, versículo 10 nós lemos, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. A palavra dispensação aqui tem a ver com um período de tempo, certo? Quando nós lemos essa palavra dispensação no português, não tem nada a ver com dispensacionalismo. Tem a ver com um período de tempo. Então, a dispensação é isso aqui, na plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o que é que diz aí, irmãos? O conselho da sua vontade. Em outro lugar, Paulo vai dizer assim: quem foi o seu conselheiro? Não é? Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Nenhum ser fora dele. Né? Então, quando nós lemos aqui nesse verso sobre o conselho da sua vontade, nós estamos falando de quê? O que é que nós entendemos por conselho da vontade de Deus em relação à salvação de todas as coisas? O que é um conselho? Nós devemos ir para o entendimento mais simples, realmente, da palavra em português mesmo. O entendimento mais simples dessa palavra em português nos leva a uma precisa interpretação do que Paulo está dizendo aqui. Quando nós dizemos, por exemplo, que na igreja existe um conselho que trata de questões administrativas, nós estamos falando o quê? Uma reunião. Quando nós dizemos que um time de futebol tem um conselho administrativo. Exatamente. Esse conselho se reúne, vamos pegar as duas palavras, né? Presbítero Luiz e Oswaldo. Esse conselho se reúne para tomar decisões administrativas. E é exatamente essa a interpretação do texto aqui. E quando nós falamos de salvação, estamos falando também da obra de Deus para a salvação, porque é Ele que salva. Então, quando nós falamos do conselho da sua vontade, nós estamos falando de deliberações vindas de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Senhor. E mais? Mantenedor. E mais? Provedor. Deixa eu mudar a frase. Quem é Deus? Como nós começamos a responder isso? Qual é a primeira definição que nós devemos dar para essa pergunta? Quem é Deus? Sim, mas quando eu pergunto quem é Deus, eu já pressuponho divindade. Eu começo respondendo, irmãos, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu começo a definição pela Trindade. Porque se eu começar a definição de Deus, nós estamos falando do meio cristão, Ele é todo-poderoso, Ele é o governante do universo, essas definições perfeitamente podem se enquadrar com Alá ou não. Pode. Mas quando eu começo, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, isso aqui é singular. Não tem como confundir, porque o Deus do cristianismo é esse, Ele é triuno, né? Então aqui nós estamos falando de um conselho que é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Este conselho, segundo diz o versículo 4, opera ou delibera como será a administração da obra da salvação. É o que nós chamamos de economia da salvação. E essa deliberação ocorre quando? Segundo o verso 4.
Antes da fundação do mundo. Então Deus resolve salvar em que momento? Antes do tempo. Porque o tempo não estava estabelecido. O tempo é estabelecido com a criação. Então, se é antes da fundação do mundo, essa resolução se dá fora do tempo. Em Deus apenas. Então, ali Deus delibera a obra da salvação. E nessa deliberação, ele resolve fazer o quê? Segundo o verso 4. Escolher. Mas o pressuposto aqui antes de escolher é, ele cria a humanidade e dentre essa humanidade ele escolhe. Certo? Essa é a leitura base do texto do capítulo 1 de Efésios. Não há possibilidade de fazer malabarismo com esse texto. O texto é isso. Não tem como dizer diferente do que como nos escolheu antes da fundação do mundo. Não tem como dizer diferente disso. Não tem como dizer Deus escolheu todos os homens para serem salvos antes da fundação do mundo. Porque não é isso. Porque Jesus disse que não seria assim. Jesus disse que nem todos seriam salvos. Jesus disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não é possível Deus escolher todos. Não é possível, né? Mas aqui vamos considerar algumas coisas. Voltando então para a questão de bênção espiritual. Paulo divide isso, explicando no restante do texto, em 3 momentos. 3 momentos que fazem parte de 2 partes. Eu esclarecer mais isso. A primeira parte é claro que essa divisão ela tem uma diferenciação e uma complementação temporal. Primeira parte, se referindo ao passado. Segunda parte, se referindo ao presente. Terceira parte, significa se referindo ao futuro. Então, como opera a bênção espiritual? No passado, no presente e no futuro. No passado, a bênção espiritual aparece como? Nos escolheu, nos predestinou. Essas palavras aparecem no texto. Lá ele fez isso. No presente, aparece como? Ele nos adotou. Né? Ele nos trouxe para a sua família. Agora veja aqui no versículo de número 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui nós temos aspectos ainda presentes e também futuros. A bênção espiritual se refere a passado, presente e futuro. Primeiro, com a eleição, a predestinação, e segundo, com a salvação operada por meio da justificação, no tempo. Justificação, adoção. Isso aqui é muito importante para nós entendermos qual é a teologia do apóstolo Paulo a respeito da salvação, que é a mesma teologia de Jesus, que é a mesma teologia do Antigo Testamento, que é a mesma teologia de todo o restante do Novo Testamento. Mas nós vamos trabalhar o verso 4 com esses termos escolheu, predestinou, no verso 5 também, ainda hoje e na próxima semana. Uma outra coisa que nós devemos considerar aqui é que a obra de Deus para a salvação, ela é operada pelas 3 pessoas da Trindade. Observe, bendito, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí o que é que diz a primeira frase do verso 4? Assim como nos escolheu. Agora a pergunta, quem nos escolheu? Que pessoa em Deus? É isso que o texto está dizendo. Embora Paulo fale aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, e que somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, no início do verso 4, Paulo está falando de Deus Pai. Então aprendemos aqui que é Deus Pai quem elege. Essa é uma obra da pessoa do Pai na Trindade. É Ele quem escolhe. Mas quando nós lemos aqui mais abaixo, verso 5, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio
de Jesus Cristo. Veja, quando nós lemos, e em amor nos predestinou para ele, que pessoa é essa da Trindade? Paulo está falando de quem? Não, está falando do Pai. Veja, verso 5. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então somos predestinados para Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. O Pai elege, o Filho redime. É o Filho que executa, mas o Pai é quem elege. Não haveria execução se não houvesse eleição. Isso aqui chamamos de economia da Trindade. Certo? As pessoas da Trindade têm funções diferentes na obra da salvação, mas todas elas estão envolvidas na obra da salvação. Não é apenas um que está envolvido na obra da salvação. Não é apenas o Espírito Santo que está envolvido. Todas as pessoas estão envolvidas. Quando nós lemos, então, o versículo 13, quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo aqui, segundo o entendimento greco-romano da época, era um símbolo de propriedade. O selo demonstrava que aquilo era de alguém, tinha a marca de alguém. Então, o Espírito Santo é este selo que diz que o eleito, o crente salvo, pertence a Deus. Então, quando um crente é selado? Quando ele é salvo. Quando ele é regenerado. Este é o momento do selo. Mas Paulo fala mais no verso 14. O Espírito Santo é o penhor da herança. Ele é a garantia. Então, o Pai elege, o Filho redime, salva, o Espírito Santo regenera. Então, aquela pessoa é propriedade de Deus agora. E o Espírito Santo está encarregado de assegurar que aquele crente, agora salvo, nunca mais se perderá. Porque é o Espírito no crente que é a garantia da salvação eterna. Se o crente tem o Espírito, a sua salvação está absolutamente garantida. Não existe nenhum indício nas Escrituras que o Espírito Santo sai e volta. Não existe esse indício. Principalmente no Novo Testamento. Quando nós estamos falando em termos de Antigo Testamento, do Espírito, Davi, por exemplo, dizendo, não retires de mim o teu Espírito Santo, nós temos que estudar isso à luz de todo um contexto monárquico do Antigo Testamento. De uma capacitação, ou como nós chamamos de unção de Deus sobre a vida de indivíduos no Antigo Testamento, que sobrevinha com o Espírito Santo. Davi não está falando de salvação. Davi está falando de uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, Davi não está cogitando a possibilidade de perder a salvação. Mas ainda que ele estivesse cogitando a possibilidade de perder a salvação, por algum temor ou medo no seu coração de perder a comunhão com Deus por causa do adultério com Batseba, ainda que ele considerasse isso, isso não necessariamente seria um ensino das Escrituras, seria um relato dos seus sentimentos. Os irmãos compreendem? Muitos crentes na sua caminhada, em alguma altura, podem se questionar ou podem dizer, depois de um pecado terrível, Senhor, não me deixe. Não se retire de mim. Mas a Escritura não diz que é possível que o crente, uma vez salvo, possa perder a sua salvação, porque o Senhor é quem começa a obra e termina. Ele que efetiva a obra, né? Então, quando nós falamos dessas palavras, precisamos entender ela nesses contextos e que é a Trindade que está operando a poderosa obra de salvação em todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Eu vou falar mais à frente o problema que é quando um evangélico nega essa doutrina. Porque não é apenas, irmãos, uma posição teológica. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando da diferença entre batismo por aspersão e batismo por imersão. Nós não estamos falando da diferença de um governo congregacional para um governo presbiteriano. Nós não estamos falando da diferença se a cor da nossa parede é perolada ou se é realmente toda branca, neve. Nós não estamos falando disso.
Nós estamos falando de um pilar da doutrina da salvação. Se Deus não opera efetivamente para salvar os que ele quer salvar, ele não é salvador. É outro Deus. Nós estamos falando de outro Deus. Então eu sei que quando eu falo isso, eu estou também indo contra uma maré de vários expositores, de vários teólogos, que vão dizer que não, a crença de que o homem pode ser salvo por sua atitude, por sua iniciativa, é apenas uma linha teológica, não é uma posição herética. Não é isso. Porque quando eu digo que Deus não pode salvar um indivíduo e ele quer salvar porque aquela criatura não quer, eu estou dizendo que existe uma guerra aí entre soberanos. Uma luta entre poderosos. E de que o homem tem condição de dizer meramente ao Deus que o criou e que quer o salvar, que Deus não pode entrar na sua vida. O Senhor não pode. E aí, para ilustrar isso como algo muito amoroso, aí alguns vão dizer assim, porque Deus respeita. Deus respeita. Vamos lá. Deus respeitou Babilônia quando destruiu seu império. Deus respeitou o Egito quando disse que ia arrancar o seu povo de lá. Aí alguém pode dizer, mas pastor, ele mandou recado por Moisés e foi mandando as pragas. Então Deus foi muito educado. Irmãos, o objetivo das pragas era demonstrar o poder dele. Não era dialogar com o faraó. Ó, vou mandar uma praguinha aqui, um piolinho aqui. E aí, se você achar por bem, libera o povo. Vou mandar uns sapinhos aqui, todo canto vai ter um sapinho. Quando a mulher for beber água, assim que botar no bebedouro lá que descer água, vai ter um sapinho dentro. Ela der fé, engoliu uma ranzinha. Eu vou parar de falar para as irmãs não vomitar. Já, né? Patrícia está engoiando ali atrás. Vou parar, Patrícia. Não, irmãos, Deus foi lá e fez. Ele é o soberano. Ele é o soberano. A dinâmica da profecia no Antigo Testamento é essa. Deus convoca o povo para o arrependimento e Deus espera que o povo se arrependa. Quando o povo não se arrepende, então Deus intensifica a exortação através do ministério dos profetas. O povo não se arrepende. Então Deus disciplina. Quando o povo não se arrepende na disciplina, Deus vai gradativamente aumentando a disciplina. E se esse povo continua enrijecido, Deus manda o cativeiro. Pode ler que é assim a dinâmica no Antigo Testamento. Porque o cativeiro é aquela operação de Deus de que Deus vai mostrar ao seu povo que esse povo não tem nada, senão o seu Deus apenas. Porque ele está agora num cativeiro sem nada. Então ele só pode ter um recurso, Deus. Então nós não vemos aí um Deus submisso à vontade humana. Nós vemos um Deus soberano, trabalhando para salvar aqueles que ele elegeu em amor, como Paulo diz. Mas vamos observar um pouco mais o termo bendito. Queria que vocês abrissem comigo o Salmo 68, versículo 19. E depois o versículo 35. Esse texto vai nos mostrar algo interessante sobre o uso dessa palavra bendito no Antigo Testamento. Veja, 68, 19 e depois 35. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. 35. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. O uso da palavra bendito aqui neste salmo indica o cuidado de Deus com o seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Por isso ele deve ser louvado pelo seu povo. Vamos ver outro uso. Vamos abrir aqui agora no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14.
Ruth 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. O uso da palavra bendito aqui tem uma relação, um apontamento para Deus como aquele que provê para o seu povo. Provê. Primeiro uso do salmo, ele cuida. Segundo uso aqui, ele provê. Vamos ver o terceiro uso. Gênesis 24, 27. Gênesis 24, 27. O texto vai nos dizer aqui. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Qual é o contexto daqui? Vocês se lembram? Lembram qual é o contexto? É. O servo de Abraão vai buscar a esposa, né? É. Para o filho de Abraão. Então, o bendito aqui está relacionado ao Deus que responde orações. Esse é o Deus que responde orações. Esses usos, irmãos, são fundamentais entendermos no Antigo Testamento para que a gente tenha uma compreensão profunda do uso que Paulo está falando, usando lá em Efésios. Porque a gente não pode se enganar. Paulo não é alguém que fica jogando palavras. As palavras em Paulo têm significados teológicos profundos. Então, quando nós não conhecemos a cultura, a teologia, o pensamento judaico, nós podemos apenas achar que Paulo está dizendo assim ali: louvado seja Deus. Simplesmente isso. Louvado seja Deus pela predestinação. Mas não é apenas isso. O bendito ali, em relação à eleição, carrega todo um arcabouço do Antigo Testamento. Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que escuta orações. Vamos ver outro uso aqui. Vamos ler Gênesis 14, 20. Já que estamos em Gênesis. Bendito seja Deus, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Vamos recapitular esse contexto. Abraão tinha lutado para resgatar seu sobrinho Ló. Abraão não era um homem de guerra. Abraão foi com alguns homens, poucos homens, não tão poucos assim, mas ele conseguiu vencer. Deus o abençoou. E agora, a partir do verso 18, nós temos uma menção a Melquisedeque, aquela figura enigmática que aparece aqui no capítulo 14, né? Verso 18: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja a... Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, como a palavra bendito é aplicada aqui no versículo 20? Livramento em relação aos inimigos. Livramento em relação aos inimigos. Vamos ver mais um uso importante que está contido nas Escrituras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 32.
Aqui nós temos um relato do encontro de Davi com Abigail. Aquele encontro que Abigail apazigua a ira de Davi por causa da reação do seu marido, né, o louco Nabal. Então, no versículo que nós vamos ler aqui, há algo muito importante, né? Versículo 32, depois nós vamos ler o 39. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Veja o 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. A palavra bendito aqui, então, está relacionada ao livramento do mal. Não apenas ao livramento dos inimigos, mas ao livramento do mal. Tudo isso tem um sentido teológico profundo em relação ao uso dessa palavra nas Escrituras, até chegarmos em Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque quando somos salvos, nós somos preservados, nós somos abençoados. E todas as bênçãos advindas a nós, vindas a nós, após a salvação, elas têm um novo significado por causa da salvação. Sim, uma pessoa que não é crente, ela pode se alegrar muito porque casou-se. Mas a alegria do crente no casamento tem um sentido diferente. Ele observa tudo que Deus traz a ele, lhe dá com um sentido diferente. Não como uma obra salvadora, mas como fruto da bênção de Deus sobre sua vida por causa da salvação. Então isso vai se mostrando várias vezes durante as Escrituras. Mas vamos ver também algumas passagens que tratam ou usam essa palavra no Novo Testamento. Eu gostaria de convidá-los a voltar para Romanos e nós vamos ler o capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo de número 5. Vamos ler juntos? Eles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Veja que o uso da palavra bendito aqui está relacionada à obra de Deus. No Novo Testamento, essa palavra é usada 8 vezes. Nunca se relaciona à pessoa humana, sempre à pessoa ou ser de Deus, ou alguma pessoa dentro da Trindade. Vá para o capítulo 1 de Romanos, versículo 25. Essa palavra também aparece aqui. Davi. Ali o sentido de bendito é que ela foi abençoada pela prudência que ela tinha. Então a palavra bendito ali, ou bendita, né? É relacionada a Abigail, é porque ela foi abençoada no seu julgamento a respeito do caso. Então ela agiu para livrar o marido e livrar a própria vida, né? Como da mesma forma lá em Gênesis 14, que nós lemos, Melquisedeque vai dizer que Abraão é bendito. Então ali o sentido ali é abençoado, você foi abençoado. Mas esse sentido nunca se refere a Deus dessa forma, né? E no Novo Testamento nós temos a repetição, como eu disse, 8 vezes dessa palavra, sempre em relação a Deus, sempre querendo dizer que ele deve ser louvado pelos seus feitos. Ele deve ser adorado pelos seus feitos. Me permitam fazer uma aplicação sobre isso, mas deixe primeiro eu ler o capítulo 1, versículo 25 de Romanos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deve ser louvado para sempre e sempre. Amém. Quando nós observamos essa palavra sempre relacionada a Deus, e quando nós observamos ela em Efésios, relacionada à obra de Deus para a salvação, começando com a eleição, então Paulo diz: bendito seja Deus e Pai, por causa dessa obra predestinadora. O que é que nós aprendemos com isso? Alguns incautos que não conhecem nem o uso da palavra nas escrituras, nem o uso da doutrina na teologia, seja na própria teologia da escritura ou na pena dos teólogos, principalmente da reforma. Eles vão dizer que a doutrina da predestinação é uma doutrina carnal, uma doutrina diabólica, uma doutrina que faz com que a igreja esfrie, com que ela não cresça em seu fervor, porque ela não tem uma responsabilidade de manter a sua própria salvação. Quando nós examinamos todas essas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e voltamos a Efésios, versículo 3, no capítulo 1, nós observamos que, na verdade, quando a igreja aprende sobre a doutrina da eleição, ela não é levada ao abandono da fé, ela é levada ao louvor e adoração a Deus. Quando a igreja entende essa doutrina, ela se prostra em louvor a Deus, em adoração a Deus, porque ela olha para ela mesma e vê a sua incapacidade e de que o ser humano não pode ir a Deus nem fazer absolutamente nada para livrar-se da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, como o próprio apóstolo vai dizer aqui nesse texto, veja o capítulo 2, versículo 4. Vamos ler do versículo 1 do capítulo 2 até o capítulo 4, porque esse mais Deus, até o versículo 4, esse mais Deus do versículo 4, ele é muito significativo em relação à obra de salvação de Deus por meio do seu decreto, da predestinação. Verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Que grande amor é esse que Deus nos amou? Versículo 4, a última parte. E em amor nos predestinou para ele. Certo? Agora, quando você vai ler o versículo 4 do capítulo 2, sem o capítulo 1 de Efésios, você vai defender uma espécie de amor de Deus sem a eleição. Porque você vai isolando o texto, como se Paulo fosse um teólogo esquecido. Ele fala uma coisa num momento, depois na outra, ele está falando outra completamente diferente. E como é que você entende o pensamento de alguém, se não for pelas suas ideias e com a concatenação das suas ideias, a junção de suas ideias? Se eu digo uma coisa aqui e no final do sermão eu digo uma coisa contraditória, você vai dizer, o pastor se contradisse. Porque não encaixa. Então, quando nós observamos o autor, Paulo, nós devemos entender que ele está encadeando os seus ensinos. Então, o amor que ele fala no versículo de número 4 é este amor eletivo. Este amor predestinador. É este amor que ele está falando aqui, né? Quando nós, então, observamos algumas palavras, já observamos a presença da Trindade fazendo essa obra, mas há algumas palavras importantes aqui. A primeira é escolheu, versículo 4, nós lemos. A segunda é predestinou, versículo 5, e nos predestinou para ele. No versículo 5 também, nós aqui já observamos a palavra beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele em amor escolheu aqueles que ele queria salvar, segundo o seu propósito. Segundo ele quis. Segundo o seu prazer. Então, há algo no pecador escolhido que atraia o olhar do Senhor? Absolutamente. É ele que escolhe soberanamente. Não pelo mérito, não por alguma
peculiaridade, mas porque ele quis assim. No verso 9, nós lemos aqui também algo interessante sobre o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Outra palavra aqui, ou outro termo que nós já lemos no verso 11, conselho da sua vontade. Ele resolveu isso em si mesmo. Essa ideia de conselho, ela está muito relacionada à ideia do façamos, do Gênesis 1. Façamos também é o conselho da divindade reunido para criar. Aqui, Paulo está falando do conselho da divindade reunido para salvar. E essa determinação foi feita mesmo antes da criação acontecer. Nós vamos estudar mais à frente, nas próximas semanas, o que os teólogos vão chamar de pacto da redenção. Há uma aliança feita entre o Filho e o Pai para salvar os eleitos. É quando o Filho assume o compromisso de substituir aqueles que cairiam e que Deus escolheu para a salvação. Então o Filho vem e realiza a sua obra, que nós vamos chamar de pacto da graça. Então, quando nós falamos, na verdade, do pacto da graça, nós falamos em três estágios, três grandes momentos. O pacto da redenção, que se dá antes da fundação do mundo. O pacto de obras, que se dá na criação do homem. E o pacto da graça, que é a manifestação da obra salvadora de Deus no tempo e no espaço, na história dos homens, na história da redenção. Então, irmãos, toda a bênção espiritual ensinada por Paulo, primeiramente, se refere à bênção da eleição. A igreja é abençoada, em primeiro lugar, por causa da eleição. Curiosamente, este ensino de Paulo tem muita relação com Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos de Malaquias. Nós vamos observando com isso que quando Paulo escreve sobre este assunto, basicamente não é uma coisa solta e que está aparecendo agora. Paulo está trabalhando com uma doutrina desenvolvida já no Antigo Testamento, esclarecida no Antigo Testamento. Então, nem a doutrina da predestinação aparece no século XVI com João Calvino, nem aparece com Agostinho de Hipona, nem aparece com igrejas reformadas no nosso tempo. A doutrina da predestinação está contida nas Escrituras. Deus escolheu. E nós não temos como desfazer isso das Escrituras. Versículo 1 do capítulo 1 de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu os tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? O que é que diz agora, irmãos? Verso 3. Porém, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei. O povo aqui estava numa situação deplorável em termos econômicos, em termos religiosos, em termos espirituais, pós-cativeiro babilônico. Então, o livro de Malaquias é um diálogo de Deus com o povo por meio do profeta. O povo afirmava que Deus não o amava, porque se Deus o amasse, aquelas bênçãos da aliança, de prosperidade, de boa colheita, de saúde dos animais, do nascimento de filhos, da família crescente, aquilo estaria se cumprindo. Então o povo está julgando aqui que pelo fato de estarem vivendo numa situação calamitosa, Deus não amava o seu povo. E Deus então afirma ao seu povo, eu amei vocês, porque eu escolhi vocês. Então Deus relaciona aqui o seu amor salvador pelo seu povo com a eleição. Precisamos aprender com isso também. Porque a maior manifestação de amor de Deus pela igreja é a eleição. Ainda que a igreja ande por vales de sombra e de morte, ainda que a igreja tenha mártires, ainda que a igreja sofra perseguições,
ainda que a igreja vá para paredões de fuzilamento, ainda que os ímpios tomem o poder, Deus demonstra seu amor pela igreja com a eleição. Mas ele é tão misericordioso e esse amor é tão grande, né? Jonathan Edwards vai dizer que havia tanto amor em Deus na eternidade, que esse amor necessitava transbordar dele mesmo e transbordar para o seu povo. Havia tanta graça em Deus na sua trindade, tanta bondade e misericórdia na sua trindade, isso tinha que sair. Porque se ele é infinito, insondável, se ele é inigualável, ele precisava derramar isso para fora dele mesmo. Isso vai acontecer com a igreja. Deus ama o seu povo e a doutrina da eleição nos leva a um entendimento profundo desse amor de Deus por nós. Quando um crente rejeita a doutrina da eleição, ele está rejeitando o entendimento mais profundo do amor de Deus pelo seu povo. Quando nós dizemos que se Deus realmente ama o pecador, Deus permite que ele se perca, isso não é amor não, irmãos. Isso não é amor. Isso é permissividade pecaminosa. Porque se Deus vê um pecador se perdendo, pode fazer algo por ele, e não faz por respeito à loucura do coração do pecador, isso é uma ação pecaminosa. E esse é um dos problemas dessa posição, que acha que está demonstrando que Deus ama dessa forma. Vamos para o versículo 4, trabalhar um pouco ele aqui. Assim como ele nos escolheu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nesses versículos temos o ensino da doutrina muito claramente posto diante de nós, mas a história da igreja mostra que várias controvérsias aconteceram. Primeiro com Pelágio, que era um homem religioso, e teve uma grande controvérsia com um outro grande teólogo da história da igreja, chamado Agostinho, sobre a natureza humana. Pelágio acreditava que o homem não tinha uma natureza pecaminosa, como Agostinho dizia. Depois nós vamos ter um problema muito parecido com um teólogo chamado Jacó Armínio, que era pastor da Igreja Reformada, e que ele desacredita na doutrina da predestinação. A posição de Agostinho, ou melhor, a posição de Armínio, é muito parecida com a posição de Pelágio. Há diferenças, mas ela está muito próxima da posição de Pelágio. E essa posição de Armínio é chamada de remonstrância. E eu preciso dizer aos meus irmãos que a posição dos remonstrantes com respeito à salvação está intimamente próxima da doutrina católico-romana no Concílio de Trento, que é uma reação à reforma protestante do século XVI. É necessário que nós saibamos dessas informações. O que foi, então, o Concílio de Trento? Foi uma reunião da Igreja Católica com seus teólogos, seus clérigos, a cúpula da Alta Igreja, realizada em 1545 e 1563. Esse concílio foi convocado pelo Papa Paulo III. Seu objetivo, veja só, era garantir a unidade da fé e da disciplina eclesiástica da Igreja de Roma. Esse concílio foi uma resposta à reforma protestante e teve um papel fundamental na renovação da Igreja Católica. Era preciso fazer alguma coisa contra o que vinha acontecendo desde Lutero. Então, durante 25 sessões, 25 plenárias, esses clérigos da alta cúpula foram levados a tomar várias decisões sobre dogmas da Igreja. Sobre a exclusividade do direito de interpretar as Escrituras, era um dos casos. Somente a Igreja Católica, ou somente os clérigos, poderiam interpretar as Escrituras, ninguém mais. Porque Lutero e os reformadores defendiam a possibilidade do livre exame das Escrituras, certo? Do livre exame. É uma falácia quando os romanos nos acusam de livre interpretação. Então, cada um interpreta do jeito que quer. Não foi isso que a reforma ensinou. Por isso existiam
catecismos, para que a igreja fosse doutrinada, para que a igreja fosse ensinada. Então, os romanos acusam que os protestantes tornaram essa grande bagunça por causa dessa posição dos reformadores sobre a livre interpretação das escrituras. Há uma diferença da nossa grande bagunça da grande bagunça deles. Porque a grande bagunça deles está em torno de um pacto de fidelidade à instituição romana, embora haja inúmeras divergências dentro da igreja, em termos de teologia. Inúmeras. Então você vai ter ali molinistas, você vai ter ali o que nós chamamos de arminianismo, eles vão seguir o Concílio de Trento, você vai ter ali jansenistas, que são como se fossem os calvinistas católicos romanos. Você vai ter os agostinianos e etc. Mas eu quero tocar aqui num ponto sobre o que eles ensinaram, de fato, sobre a salvação. O Concílio de Trento estabeleceu várias perversidades. Ele também estabeleceu o celibato clerical, que tem trazido até hoje problemas infindáveis dentro da Igreja Romana. Recentemente, o Papa Francisco se pronunciou a respeito da imoralidade dentro do catolicismo romano, da imoralidade dos sacerdotes. Mas eles plantaram isso no Concílio de Trento, determinando o celibato clerical, proibindo o casamento. Paulo abominou isso nas epístolas pastorais, dizendo que isso era pecaminoso e era uma heresia. Mas mais do que isso, eles criaram algo chamado Index Librorum Prohibitorum, ou Prohibitorum. Era uma lista de livros proibidos pela igreja. Que livros eram esses? Dos reformadores. E ninguém podia ler aquele tipo de livro. Ainda hoje é assim. Em várias seitas, né? Se você diz, você lê esse livro aqui que eu vou lhe dar. Não, não vou ler não, leia o meu. Então, essa prática plantada pela igreja romana continua acontecendo em várias seitas. Mas para coroar a cereja do bolo, o que é que eles diziam sobre a salvação? O concílio reafirmou que a salvação é por meio de obras e por meio da fé. É por meio de obras e por meio da fé. Então fica evidente que o Concílio de Trento é absolutamente contrário à fé bíblica, à fé evangélica contida na Bíblia. Paulo, João, Pedro, os profetas, Moisés ensinaram totalmente algo oposto disso. E o que é que então que Jacó Armínio ensinou? Que você precisa querer. Recentemente eu vi um vídeo de um apologista católico romano, muito famoso na internet. Ele sustentou as obras de Armínio na sua mão, diante do vídeo, publicada por uma editora, uma grande editora do Brasil, arminiana. E esse apologista romano disse o seguinte: esta obra me levou ao catolicismo romano. Esta obra de Jacó Armínio me levou ao catolicismo romano. E é uma perversão do que as escrituras dizem a respeito da salvação. Os arminianos estão em grande perigo doutrinário. Não é apenas uma posição de algo insignificante, irmãos. Temos cuidado com isso. É assustador quando nós observamos, por exemplo, um crente de uma igreja histórica, de uma igreja reformada, resolver ir para uma igreja arminiana. Eu não vou considerar isso, porque tem algo maior do que isso que nos une. O que é que une? O que é maior que a obra da salvação, do evangelho, que une você com outra pessoa? Não, tem várias outras coisas. Tem amizade. Pronto. Essa é a posição do catolicismo romano. É essa a posição do catolicismo. A unidade do catolicismo romano não está na verdade, está em outras coisas. E nós defendemos a unidade com base em quê? Com base na verdade, apenas na verdade. No verso 4, nós aprendemos que Deus é aquele que age para a salvação, aquele que efetiva a salvação. Mas a predestinação não nos ensina que isso é uma ação déspota de Deus ou uma ação tirânica de Deus. E Paulo explica isso, dizendo que ele nos predestinou em amor, não para uma vida libertina. Observe, não para uma vida libertina. Ele diz no verso 4, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. A doutrina da predestinação não alimenta a libertinagem. O crente em Cristo, e que entende essa doutrina, não a usa para dizer que pode viver no pecado porque Deus o escolheu. Se ele afirma isso, há algumas possibilidades para explicar essa posição. A primeira é que ele realmente não seja crente. A segunda é que ele não entendeu o versículo 4. Que os eleitos foram eleitos para uma vida irrepreensível e para a santidade. E quando os crentes olham para isso, eles devem olhar para si, olhar para o texto, olhar para si e fazer a seguinte pergunta: eu sou um eleito? Eu vivo desenvolvendo esses frutos de santidade e vivendo de modo irrepreensível? Isso não quer dizer que nós não erremos, mas a maior parte da nossa vida é uma vida piedosa. Pecados são acidentes. Mas quando o pecado é a regra, isso talvez seja um indício. Se o pecado governa a vida de alguém, seja um indício que essa pessoa nunca conheceu Jesus como seu Salvador. Pode ter conhecido a religião, pode ter conhecido o texto bíblico, pode ter se comovido com isso, se comprometido com isso, de modo humano, mas não uma regeneração aconteceu. Não algo espiritual aconteceu. Transformação de coração aconteceu. Uma pessoa pode estar na igreja sem ser da igreja. Estar aqui e não ser dos nossos. A doutrina, meus irmãos, da predestinação também deve encher o nosso coração de gratidão e de segurança. Porque Deus salvará os eleitos e os preservará. A doutrina da predestinação demonstra amor pelos eleitos e justiça para os réprobos. Isso é estranho para alguns porque eles querem que Deus demonstre afabilidade a todos os homens, inclusive aqueles que vivem injustamente, que vivem pecaminosamente e constantemente confrontando a Deus pela sua forma de viver. Estes acham que Deus tratar isso como algo descartável e no final salvar todo mundo ou salvar quem quer ser salvo, faz de Deus um Deus mais amoroso. Esses não estão entendendo o que a Bíblia diz sobre a obra de salvação. Todo pecado será julgado. Nenhum ficará sem julgamento. Nenhum. E os nossos pecados, pastor? E os pecados dos eleitos? Eles já foram julgados em Cristo, na cruz. Mas para aqueles que não têm Cristo, o Cristo morto e ressurreto, os seus pecados serão cobrados. Aprendemos também, meus irmãos, que devemos orar pela conversão de pecadores. Pregar para eles. Não sabemos quem são aqueles que Deus escolheu, mas sabemos que Deus os trará pelo seu poder e por meio dos instrumentos que Ele mesmo determinou: a pregação, a leitura das Escrituras, o trabalho de missões, o trabalho de evangelização. Nós já vimos em estudos anteriores que a doutrina da eleição não contradiz em nada o trabalho missionário da igreja. Pelo contrário, ela acentua o trabalho missionário da igreja. Então, nesses 2 versículos que nós estudamos, devemos guardar algumas coisas. Primeiro, que Deus nos abençoou. Nós somos abençoados. Ele nos salvou, Ele nos elegeu. E isso tem implicações passadas e implicações presentes. Quando nós entendemos como Deus se relaciona conosco por meio da graça, de que uma vez que Ele me elegeu, e mesmo que eu caia hoje, mesmo que eu caia nesse tempo, Ele me abençoou. E não há nada que possa me arrancar dele. Mesmo que eu deslize, como diz o salmista, mesmo que eu escorregue, nada pode me arrancar dele. Eu tenho graça, eu tenho promessa, eu tenho misericórdia da parte de Deus. Não é aquele tipo de promessa dos crentes que ficam dizendo aí que tem promessa de Deus. A promessa aqui, nesse texto, é a salvação. É de que ela será completada absolutamente. De que há algo maior, um sentido maior na minha vida do que qualquer outra coisa. A salvação é a coisa mais importante para mim, no presente e no futuro. Não são as coisas apenas que eu posso alcançar aqui, mas as coisas que Deus já me deu nas regiões celestiais
em Cristo. Podemos aprender, meus irmãos, que a predestinação está relacionada à sabedoria de Deus. E negar isso é negar a graça salvadora. Dizer que um Deus, se Deus é aquele que predestina, ele é um Deus mau, é um argumento que impõe, na verdade, uma falsificação da verdade. Porque mau é o Deus que pode salvar um pecador e não faz isso por ele, entregando ele ao seu próprio coração, visto que o texto no capítulo 2 diz que eles estão mortos. Então, se Deus diz, eu permito que você faça o que você quer, você se destrua, você destrua outros, você acabe com a vida de pessoas, você acabe com a sua própria vida, mas eu faço isso por amor. E você entende isso que é irracional? Isso é irracional. Se você olha para o seu filho e ele diz que a partir daquele dia ele não quer mais viver, ele não quer comer, ele quer degradar o seu próprio corpo, ele quer se cortar, e você diz, por amor, eu permito que você faça isso. Isso é irracional, irmãos. Isso não é amor, isso é maldade. Isso quem faz é o diabo, não é Deus. Por amor, eu deixo você se destruir. A gente não age assim na nossa vida. Se nós temos parentes com dificuldades, por exemplo, com entorpecentes e com bebidas, o que é que nós fazemos? Procuramos tratamento para eles. Se for necessário intervenção de internar essas pessoas, isso vai acontecer, porque nós precisamos tomar cada dia medidas mais severas para que aquela pessoa não se destrua absolutamente. Nenhum de nós diz assim, eu não vou internar você, você está se acabando, mas eu não vou internar porque eu te amo. Ninguém diz isso. Eu não vou intervir no que você está fazendo, meu filho, aqui, porque eu amo você. Então você pode fazer o que quiser. Imagine um filho chegar para uma mãe e dizer, mãe, eu perdi todo o sentido da minha vida e eu estou calculando me suicidar amanhã. E eu lhe peço que se você me ama, você não me impeça. E a mãe olhar para ele e dizer, eu amo você. Eu não vou lhe impedir. Porque a sua vontade deve ser feita. E eu vou permitir que você faça a sua vontade, porque eu amo muito você. Eu vou ficar triste, mas eu não vou fazer nada. Você acha isso um ato de amor? E por que quando se refere a Deus nós dizemos o amor de Deus é assim? Não é, irmãos. O amor de Deus nos arranca das nossas trevas. A Reforma dizia post tenebras lux, depois das trevas a luz. Esse é o Deus que salva, esse é o Deus de Paulo, esse é o Deus da igreja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário? Tem total relação. A palavra propósito ali, ela é correlata também à palavra beneplácito. Quando Paulo vai dizer que Deus opera, né, por meio dos seus propósitos. Vamos ler Romanos 8. Vinte e oito. Até o versículo 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito aqui é o decreto, certo? Então, aqueles que são chamados, chamado aqui é o que nós chamamos de vocação. Chamamento de Deus, a vocação eficaz. Então, quem são os que são chamados? São aqueles que são chamados por causa do propósito, por causa do decreto. O chamamento aqui é para a salvação efetiva. Aqueles que são chamados e eles vão ser salvos. Existe um chamado geral,
A pregação chama a todos, mas nem todos virão, porque nem todos são os eleitos. Mas existe o chamado específico. Então, os eleitos vão atender em algum momento da sua trajetória histórica nesse mundo, eles vão atender esse chamado, por causa do propósito. E o que é o propósito? O decreto, o beneplácito. Então, estão alinhados ali. O capítulo 1 de Efésios, o capítulo 8 e 9 de Romanos. No verso seguinte, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então aqui nós observamos também o paralelismo entre o versículo 29 e o versículo 4 e 5 de Efésios. É o mesmo autor que está falando sobre a mesma doutrina. No verso de número 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, todas as ações em termos do decreto já estão concluídas, segundo o verso 30. Até a glorificação em termos do decreto, não em termos da história. Na história nós não estamos glorificados ainda, né? Mas em termos do decreto, isso não vai falhar, vai acontecer. Porque o decreto não pode falhar. Certo, irmãos? Mais alguma pergunta? Tem algum irmão que quer perguntar algo sobre livre-arbítrio, alguma coisa assim? Então, alguma dúvida? E não, né? Uma Gabriela. Em termos de decreto, sim. É uma ação que vai acontecer certamente. Em termos históricos, não. Nós não estamos ainda glorificados. Quando nós falamos, por exemplo, da eleição, né, na eternidade passada, e falamos da justificação. Então, na mente de Deus, os eleitos já estão justificados. No decreto, sim. Na história, só quando eles são chamados. Sim. A obra está completa. É o que Paulo vai falar ali também no versículo 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios. Podemos. Ele já fez, está certo, não vai retroceder, mas a obra não está completa em termos históricos. Mas ela vai se completar e nada vai impedir. Patrícia. Não, mas não é não. Contraditório não. Não é contraditório não, porque a santificação é progressiva. A santificação é progressiva. Sim. Veja só, irmãos, a salvação, ela, quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós temos fases. Deus é o Deus que salva, mas existem fases. E essas fases são retratadas no verso 30. Então nós temos a predestinação, nós temos o chamamento, nós temos nesse momento do chamamento a justificação, aqui nós vamos ter a regeneração, então vamos ter na regeneração também outras fases de santificação crescente. Nós chamamos de santificação progressiva. Então, quando nós amadurecemos na fé, segundo Pedro disse, né, que nós devemos conhecer a Cristo e devemos crescer nesse conhecimento de Cristo, isso ainda não é a glorificação, mas a glorificação é o ponto mais alto e final desse progresso. Quando Paulo diz
é o seguinte, em 1 Coríntios 1, veja só. Nós vamos ler aqui no versículo 2 do capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, Paulo está dizendo que essa igreja são aqueles que são santificados e chamados para ser santos. A igreja de Corinto é um povo que é santificado. Aí eu pergunto a vocês, o povo era santo em Corinto? Mas Deus não está dizendo? Paulo não está dizendo? Não é Deus dizendo através de Paulo? Então o que é que Paulo está dizendo? Quando nós lemos o restante da epístola, então, um caminho que nós não vamos poder adotar é dizer Paulo errou. Esse povo não era santo. Nós não podemos dizer isso porque o texto é inspirado. Paulo está falando aqui, no versículo 2, de uma santificação posicional que acontece quando o crente é salvo. Isso está relacionado à regeneração. Uma vez salvo, Deus o santifica. A palavra santo significa separado. Então, o crente salvo, ele é separado do mundo, separado do domínio do pecado. Mas quando Pedro vai dizer que nós devemos ser santos porque Deus é santo, Pedro não está falando dessa santificação posicional. Pedro está falando de uma santificação progressiva. Eu devo buscar uma vida mais santificada. Então, eu estou lidando aí também com a doutrina da salvação, mas também aplicando o já e o ainda não. Mas mesmo sabendo que posicionalmente, quando eu sou resgatado do pecado, eu sou santo, eu ainda não sou santo como Paulo, por exemplo. Como o texto diz. E eu ainda não sou santo como Paulo, que está em estado de glória hoje, depois de sua morte. Então, quando eu digo Paulo era santo, quando ele foi salvo na estrada de Damasco, o que é que eu respondo? Sim. Mas essa ação de Deus na vida dele, na estrada de Damasco, já demonstra a mesma santidade de vida, santificação de vida, que ele tinha quando estava preso em Roma, perto da morte? Não, ele amadureceu. Esse estado de amadurecimento na prisão em Roma é o mesmo da glória? É nisso que se aplica o já ainda não. Eu sou santo, mas não como eu serei. E eu serei. Então eu ainda não sou o que eu serei, mas eu também não sou o que eu era. Ele agiu, ele operou, ele me salvou. Né? Agora, de fato, quando nós falamos do já e ainda não, em termos teológicos, nós estamos falando basicamente do reino de Deus. E ele foi iniciado, mas ele não está consumado. Né? Ele vai ter o desfecho disso. Né? Sim, sim, a obra completa, terminada. Uhum. É quando eu olho para o texto de duas formas, olho para essa doutrina de duas formas. Se eu olhar em termos humanos, eu não estou glorificado. Mas Deus, quando olha a história, ele olha toda a história completa. Né? É igual você vai jogar um jogo de videogame. Você vai atravessar vários estágios até você zerar o jogo. Então você vai enfrentar vários desafios. Você vai errar, você vai encontrar outros caminhos, outras formas, outras armas, outros dispositivos. Mas
O programador, o que fez o jogo, ele sabe qual é o fim, ele sabe quais são os caminhos. Porque foi ele que projetou absolutamente tudo e todas as possibilidades ali. Então, na mente dele já está completo, mas para a mente do que está jogando pela primeira vez, não está completo. Ele está num processo. Não. Todos os salvos serão glorificados. Né? Sim, isso. Mais alguém? Um traidor. Sim. Eles vão dizer que Judas podia tomar outro caminho. Uhum. Uma escolha com base na escolha de outro não é algo que caracteriza Deus. Então, eu vou lhe escolher porque você vai me escolher. Aí não foi Deus que escolheu, né? Tu vai me escolher? Eu vou escolher tu então. Isso é casamento, né? De um homem e de uma mulher. Isso não é uma ordem, não é a ordem da salvação. Deus não age dessa forma, né? Então, as saídas, muitas vezes, né, elas são, de arminianos, né? Elas são carentes de texto bíblico. E certo que a Bíblia fala muitas vezes da liberdade humana, mas isso não contradiz em nada o decreto. Pronto, os homens estão predestinados a descer as mesas e cadeiras. Certo, irmãos? Quem não for, é porque não, não foi escolhido, não. Não foi escolhido, não. Vamos orar, irmãos. Vamos encerrar. Pedir a bênção de Deus, né? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pelo texto sagrado.